Quem se posicionou foi o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL. Vamos dar uma olhada no que ele escreveu nas redes sociais? Escreveu um textão aí. Atenção, Brasil! Às 4h40 recebi ligação do presidente da Câmara, Hugo Mota, comunicando a decisão da mesa de ofício de cassar os mandatos de Eduardo e Ramagem. Trata-se de uma decisão grave que lamentamos profundamente e que representa mais um passo no esvaziamento da soberania do parlamento. Não se trata de um ato administrativo rotineiro. É uma decisão política que retira do plenário o direito de deliberar e transforma a mesa em instrumento de validação automática de pressões externas, quando mandatos são cassados sem o voto dos deputados. O parlamento deixa de ser poder e passa a ser tutelado. Milhões de brasileiros que confiaram seus votos a Eduardo e Ramagem ficam hoje sem representação. Isso escancara a deformação do sistema democrático brasileiro, no qual decisões judiciais e administrativas passaram a se sobrepor ao voto popular. Seguiremos lutando por todos os nossos parlamentares, melhor dizendo, e brasileiros, hoje exilados fora do país, diz ele, vítimas de perseguição política, diz ele, promovida por setores do judiciário, também palavras do deputado. Hoje foram eles, amanhã pode ser qualquer um parlamentar que não se submeta, assina o Sóstenes Cavalcante. Bom, o regimento da casa fala que nessas situações que são, por exemplo, a do Ramagem, que é de transitado em julgado, não cabe mais recurso, o cara já deveria estar preso, Carla, não é um ato administrativo. Não fazer isso não seria descumprir o regimento interno. Os deputados têm uma dificuldade de entender que, né, não é porque eles estão ali que eles podem definir tudo, né, como se eles fossem o centro do universo. Eles têm regras a cumprir também, né? Eu acho que o ponto do Sóstenes em relação ao plenário pode até ser, de fato, colocado ali na mesa, né? Sim. Olha, poderia levar a plenário, de fato poderia. Acho que tem que ver... Mas aí no caso da Zambelli, o Mota saiu desmoralizado. Exatamente. Da Zambelli e do Braga também, porque ele queria resultados diferentes. Exatamente. E aí talvez por isso ele tenha optado por agora fazer em relação, usando essa questão da mesa. Uhum. Mas eu acho assim... O Sóstenes, ele é hoje a tropa de choque do Bolsonaro no Congresso Nacional, né? Então a gente tem, o Sóstenes é o primeiro a se manifestar, ele não, esse papel é um papel muito importante. O que ele coloca aí, por exemplo, no caso do Ramagem, né? Se a gente for olhar, o caso do Ramagem não é uma questão de que os eleitores do Ramagem não estão sendo representados. No caso, é um deputado condenado pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, num processo de tentativa de golpe. Num processo que foi transitado em julgado. Então, o que acontece? É natural que isso aconteça. E os eleitores do Ramagem terão representação do seu suplente, né? Então, quando a gente vota, a gente tem que também saber isso. Acho que é importante que os eleitores dessas figuras saibam. No caso do Eduardo, eu acho que é uma outra gravidade, né? É um deputado que não está representando já os seus eleitores. Ele foi aos Estados Unidos... Mas o Ramagem também, ele tá foragido, também, né? Também, é isso. E aí a gente começou a criar esse deputado foragido, né? Uhum. Uma nova modalidade. Eles falam de exilados, né? Mas na verdade, na prática, são foragidos. Mas eles fugiram, de fato, né? E o Ramagem fugiu numa fuga quase que cinematográfica, né? Usando a fronteira do Brasil, usando ali, enfim, indo por Roraima. E foi planejada, uma fuga planejada, né? Ele já estava condenado quando ele fugiu. O Eduardo saiu antes e usou esse termo exilado, fez uma campanha política externa usando ali essa questão do Donald Trump durante muito tempo. Enfim, são personagens que eles estão agora... essa narrativa política vai ser o que vai restar a eles. Né? Vai restar a eles esse discurso de exilados e de perseguição política. Porém, a gente tem a lei, como você falou, a gente tem a Constituição brasileira e a gente tem o regimento interno da Câmara. Não dá para um deputado não trabalhar e querer manter o seu mandato. Não dá para um deputado ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal e querer manter o seu mandato. Não dá para uma deputada contratar alguém para invadir um sistema do judiciário, ser condenada e continuar. Então, assim, o que a gente precisa entender é que os poderes são separados, independentes, e eles precisam ser respeitados, as suas atribuições. E a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, no caso, tem uma atribuição que precisa ser respeitada pelo Congresso, né? Então, assim, o papel do Sóstenes é esse. Não dá para esperar nada diferente dele. Vão continuar fazendo barulho, de fato. E aí o que eu acho é que a gente tem que ver como vai reagir o Mota.
Porque o Mota, ele tem mostrado também que ele cede a pressões, né? Cada hora para um lado. Então, a gente tem que ver quais são as implicações que isso vai ter em relação a essa governabilidade do Mota que eu disse. Agora, em relação aos eleitores, né, que o Sóstenes coloca aí, eu acho que fica o alerta para que os eleitores também, nessa próxima eleição de 2018, investiguem os seus candidatos a deputados, seus suplentes, e a vida pregressa, né, para que a gente tenha um Congresso Nacional em que os brasileiros todos sejam, de fato, representados com um pouco mais de seriedade. Né? Carla, obrigado por ter vindo. Você volta daqui a pouco para o Poder e Mercado às 8 da noite, né? Então, vou liberar a Carla para ela ir lá, conversar com o Mauro Talhaferri, falar sobre a pauta. Beijo para você. Obrigada, Diego. Um beijo, Letícia e Coach. Até mais. Valeu. Pessoal, preciso fazer um intervalo agora. Na volta, mais informações sobre a decisão da mesa diretora da Câmara de cassar os mandatos de Eduardo Bolsonaro e de Alexandre Ramagem. Daqui a pouquinho. Até já. Na internet, continuamos ao vivo aqui no YouTube. Fala, Letícia. Diego, é que assim, na questão do Ramagem e na questão da Carla Zambelli, não é uma questão de regimento da Câmara, é uma questão de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, desde o mensalão, o Supremo determinou que pessoas condenadas em processos criminais que ocupam cargos eletivos, elas devem perder automaticamente o mandato. É a jurisprudência do Supremo. Tem mais de 10 anos que isso acontece. O caso do Eduardo, assim como o do Glauber Braga, é diferente. Então, são duas situações diferentes envolvendo 4 deputados. O Hugo Mota misturou tudo e fez uma lambança que começou na semana passada. Pois bem, o que acontece na questão de Carla Zambelli e de Eduardo Bolsonaro? Ele fez toda aquela confusão com a Carla e jogou para o plenário da Câmara. A Câmara falou, obrigado, gente, a gente não está afim de caçar. Desobedecendo a determinação do Supremo que deveria ter sido aplicada em abril, maio, lá quando ela foi condenada. O que aconteceu depois disso? O Alexandre de Moraes mandou uma cartinha, né, um ofício para o Hugo Mota falando, meu filho, você tem que dar posse para o suplente da Carla em 48 horas. Ele não deu opção nenhuma para o Hugo Mota, porque ele falou assim, o que está escrito na lei é, você tem que entregar o mandato da Carla. Você... Tipo, em outras palavras, que ele não tá ali no texto dele, mas foi, você criou uma lambança, resolva isso, meu filho, porque você tem que entregar o mandato dela. Se você não entregar o mandato dela, o que vai acontecer, Hugo Mota? Tudo isso está subentendido. Hugo Mota, você vai ter um problema com a justiça. Você vai estar desobedecendo uma ordem judicial. E aí quem vai ficar no radar é você. O Hugo Mota, quando recebeu essa cartinha, ele olhou e falou, bom, então peraí, agora no caso do Ramagem, eu vou ter que agir de uma maneira diferente. Só que tudo isso já era esperado desde o momento em que ele anunciou essa lambança na terça-feira passada. Que ele falou, na semana passada ele falou, hoje, amanhã a gente vai votar o Glauber e a Carla, e na semana que vem a gente vai votar Eduardo e Ramagem. Então ele trouxe para ele uma confusão que não era dele, que desde o princípio ele tinha que ter falado, mesa diretora, resolva essa situação. Pelo menos desses 2 deputados que estão condenados em esfera criminal. Então não era uma opção ali falar, no caso do Ramagem agora, que virou a semana, falar, então, o que a gente faz? Vai votar de novo para ele viver todo esse desgaste de novo e no final das contas ter que dar posse a suplente? É uma questão muito mais de Câmara com o Supremo, nesse caso do Ramagem e da Carla, do que de Hugo Mota com o Planalto. E aí, nas outras duas questões de Eduardo e Glauber Braga, aí sim é uma questão interna, corporis interna da Câmara dos Deputados, Diego. Valeu. Eu já passo para você, Coach. A gente está voltando aqui para a TV. Quero agradecer você que nos assiste pelo YouTube. Deixe um like na nossa transmissão e comente as nossas pautas. Estou de volta para toda a nossa audiência, falando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de cassar os mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Eu falei de onde? Eu falei do Supremo, não foi do Supremo, foi da Câmara dos Deputados, minha gente. A cabeça do apresentador já tá indo de Americanas. Cocho, e aí, meu amigo? Olha, é o seguinte, nós agora acabamos de criar no Brasil a bancada dos foragidos, né? Por acaso, todos os foragidos são do PL. O mal que esse partido, que esse governo que antecedeu o atual, o mal que eles fizeram ao país é uma coisa que ainda vai demorar bastante tempo para passar. O caso do Eduardo Bolsonaro é mais grave que tudo, porque ele cometeu crimes de lesa pátria no exterior. Não é só que ele fugiu e foi ver o Mickey, foi passear na Disney. Não, ele foi para lá para arrebentar o Brasil, sabe? Para
botar tarifas para punir, sancionar autoridades brasileiras, e fez isso abertamente, e ainda queria receber salário, como recebeu durante um bom tempo, ter o gabinete dele montado, que custa, sei lá, 300, 400 mil reais por mês, nós pagando, é um deboche monumental. E como é que ainda vai reclamar que caçaram o mandato dele? Qual é o eleitor dessa figura que vai reclamar disso? Só os sócios para achar que os eleitores ficaram chateados. Os eleitores dele deviam estar envergonhados e agora devem se sentir aliviados após a punição, ainda que tardia, desse deputado. E não volta mais para o Brasil. Ele vai responder a vários processos. Ele não foi condenado ainda, mas ele vai pegar uma boa punição aí, porque o que ele fez, eu não me lembro de outro deputado, outro parlamentar brasileiro que tenha se prestado a esse serviço de traidor da pátria nos Estados Unidos. E ainda quer reivindicar direitos. Tenha santa paciência. Verdade. Bom, agora é esperar essas repercussões todas, né? Acabei de monitorar aqui as redes do Eduardo e do Flávio, por exemplo, não se manifestaram ainda publicamente. É aguardar, né, Letícia? É aguardar e eles vão usar. Agora a gente também vai ver o quê? Uma questão de narrativas, né? Então, os bolsonaristas vão falar sempre que é uma perseguição do Supremo contra eles, porque eles são muito fortes e eles vão fazer um grande número de senadores em 2026 e o Supremo está querendo acabar com a vida política deles. No caso do Eduardo, o coach citou agora, o Eduardo não foi condenado, de fato, ele não foi, ele está sendo investigado pelo Supremo, a cassação dele não tem nada a ver com a questão do Supremo, né? Em princípio, não tem, na verdade não tem, mas eventualmente teria no futuro, porque, sem dúvidas, o Eduardo vai ser condenado por coação no curso do processo, por tentar interferir no julgamento da trama golpista do pai dele, e ele vai ficar inelegível, ele receberia uma ordem de perda de mandato, assim como o Ramagem, assim como a Carla Zambelli. Então, essa situação do Eduardo, ela era inevitável, e já era algo imaginável em março, porque em março a gente já sabia que ele não, quando ele avisou que ele ia ficar nos Estados Unidos autoexilado, a gente já sabia que ele não ia mais aparecer para trabalhar, então que uma hora ele ia perder o mandato. Agora, isso vai ser usado exaustivamente ao longo de 2026 pelos candidatos a deputados federais, pelos candidatos ao Senado, e se o irmão dele, o Flávio, levar a candidatura presidencial adiante, de fato, sair para a corrida presidencial e entrar em campanha, também vai usar isso, dizendo o quê? Que a família Bolsonaro é perseguida pelo Supremo e que foi abalada com essa situação ali na Câmara. Só para finalizar, Diego, o Hugo Mota, a partir do momento que ele faz isso, ele fez isso agora aos 45 de segundo tempo nesse ano de agora, né? No fim do ano. Em fevereiro, ele vai ter uma boa parte da Câmara hostil a ele. Uma boa parte da Câmara irritada, principalmente o quê? Do PL, que é a maior bancada ali. Só que tem um grupo da Câmara que vocifera muito, que é muito estridente em rede social, que fala uma coisa, mas que nos bastidores chega para você e fala: nossa, a gente não aguenta mais o Eduardo Bolsonaro. Esse pessoal o quê? Do centrão, ou da direita mais alinhada ao centrão. Eles não aguentam mais a família Bolsonaro, e a gente viu ao longo do ano o Centrão falando isso sobre todos eles, em especial sobre o Eduardo. Então a cassação do Eduardo acaba sendo um alívio para o Centrão. Eu posso falar isso sem a menor dúvida, porque eu ouvi isso o ano inteiro de deputado e de senador, que eles não aguentavam mais as peripécias da família Bolsonaro atrapalhando todo o jogo político, toda a costura política, e culminando no quê? Na não existência, no afundamento da candidatura que seria do Tarcísio para a presidência da República no ano que vem, Diego.